refúgio na tribulação, piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Sim, Cristo é nosso coração. Oremos. Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Podemos estar aqui aprendendo da tua palavra, te prestando, ó Pai, todo louvor e toda honra. Nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas colocados na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pelos recursos que o Senhor tem dado aos teus filhos, pelo trabalho. Nesse momento já te rogamos, ó Pai, para aqueles que não puderam fazer por falta de trabalho, que o Senhor os abençoe, Senhor, dando sustento às suas famílias. Assim nós também te pedimos, ó Pai, pelos mantenedores da igreja, tesoureiro, ó Pai, diaconia, enfim, todos, Senhor, que trabalham e labutam com esses recursos, nós te pedimos que eles possam fazer da melhor maneira possível para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus é que nós choramos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, todos juntos. Reagindo em um mundo caído. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, nos alimenta. O Senhor não nos deixa do mesmo jeito que os nossos pecados nos conduzem tantas vezes. O Senhor nos corrige, nos direciona, nos alimenta, nos sustenta. O Senhor é um Deus tão bondoso, providente, e te rendemos graças por esta palavra e pedimos que por meio dela o Senhor fale ao nosso coração. Nós pedimos isso confiados nos méritos de Cristo, porque nós não temos nenhum mérito. É em nome dele que nós pedimos, Senhor, fala conosco. Amém, Senhor. Você já deve ter visto cenas do tipo uma grande enchente, ou uma enxurrada, um deslizamento de terra e alguém segurado em um coqueiro, em um poste, ou conseguiu sobreviver porque grudou em alguma coisa e, enquanto isso, várias pessoas foram levadas e mortas. Ou então você já viu também, na última enchente que teve no Rio Grande do Sul, naquelas chuvas, pessoas que conseguiram, por um triz, subir no telhado de casa e serem salvas, e ficarem ali e não serem levadas. Irmãos, a vida de pecados, ela arrasta muitos. E a escalada é como uma enchente. Ela parece inofensiva no início, é só uma chuva, é só mais uma chuva. Já choveu tantas vezes e eu não me molhei.
Mas de repente você já está com água nas canelas e até ali você tem força. Não, ou até no mar é assim, né? Você pensa que tem controle, daí a pouco você perde totalmente o controle e você já foi levado. Irmãos, as Escrituras falam sobre a escalada do pecado. Há vários textos nas Escrituras que mostram o quanto o coração do homem, ele maquina o mal, ele é enganoso e ele leva, de fato, os homens a pensar em ter o controle de si quando, no fundo, não tem. Lembre-se, por exemplo, de Davi e Batseba. Davi era um servo do Senhor, crente. Davi achava que tinha o controle de si. E certamente se perguntasse a Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que compôs belíssimos salmos, Davi, você seria capaz de matar alguém, cometer tamanha atrocidade? Ele certamente diria, não faria isso. Ou possivelmente diria isso. Mas volte para a história das Escrituras e lembre-se como as Escrituras mostram que a sociedade caminha naturalmente para o caos em relação aos seus prazeres, seus pecados, a se entregarem às suas paixões. Lembre-se de Lameque. Matou 2 pessoas, um porque me feriu, o outro porque me pisou. A ideia ali é um me deu um murro e o outro pisou no meu pé. Eu sou. Aí você anda mais um pouco e percebe que a maldade sobe de tal modo que Deus derrama dilúvio. Anda mais um pouco, você percebe ali, após o dilúvio, Torre de Babel, escalada de pecado. Você anda mais um pouco nas Escrituras e chega em Deus falando para Abraão, Abraão, a sua descendência vai habitar nessa terra que eu estou te dando. Mas eu ainda não vou fazer agora, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. A iniquidade deles vai crescer, porque naturalmente é assim. Quando Deus fala com Noé nesse texto, Deus fala do dilúvio, ele fala assim, é continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, então os seus dias serão de 120 anos. Não para. Deus derrama juízo sobre toda a terra no tempo de Noé, sobre Babel, sobre os amorreus, sobre Sodoma e Gomorra, sobre Jericó. E você anda na história, tem juízo sobre Nínive, juízo sobre o Egito, juízo sobre a Síria. Deus derramando juízo sobre as nações. E ainda assim, o ímpeto do coração do homem continua do mesmo jeito. São freios que Deus dá na história à maldade do homem. Freios. Como é que os crentes reagem em toda a história? Ou devem reagir diante destas enxurradas? As pessoas são levadas, elas inclusive gostam, querem se deixar levar. Eu, falando sobre gosta e querem se deixar levar, eu me recordo na minha infância, uma cidade lá na Bahia, tem um rio que corta o centro da cidade, em épocas de enchente, vai passando assim, aquela grande quantidade de água descendo, e aí você vai vendo aquelas toras de madeira passando. E não é incomum, volta e meia, você vê alguém pular e vai lá nadando. E aí todo mundo sabe, olha, tem risco. Porque várias pessoas já morreram. Às vezes no meio do rio tem os bueiros dos esgotos e a pessoa é sugada. E, rapaz, que cara louco, como é que faz isso? Já morreu na outra enchente umas 2, 3 pessoas do mesmo jeito e ela está ali, de modo irresponsável. Irmãos, o coração do homem é desse jeito.
ele vai nadando, gostando, achando que está seguro. Mas o crente não reage na direção da enchente. O texto que nós lemos fala, ele começa assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, este é aqui o ápice da vida de Noé. A diferença de Noé é que Noé andava com Deus. Os seus contemporâneos não. Eles amaram o presente mundo. Amaram as recompensas que supostamente o mundo dá. Eles amaram descer na correnteza. Eles escolheram o dilúvio ao invés de andar com Deus. Quando olhamos para o que a Bíblia fala sobre os fins dos tempos, não tem muita mudança em relação ao período de Noé. Pelo contrário, Cristo disse que os últimos dias serão como os tempos de quem? De Noé. Serão como os tempos de Sodoma e Gomorra. As pessoas continuarão vivendo do seu jeito, olhando para o mundo, abraçando o mundo, tendo prazer com as coisas do mundo e desprezando andar com Deus. O crente diante do mundo, irmãos, reage de modo diferente. As Escrituras nos dizem assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia fala assim, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele é o crente reage buscando ao Senhor. Adolescentes e crianças, vocês vão ter muitas propostas na vida de vocês, na época da escola, da faculdade. Muitas. Propostas de desobediência. Propostas de experimentar coisas que desagradam ao Senhor e que vão prejudicar vocês. Propostas de abraçar pensamentos, ideias, amizades diferentes. Propostas de ser quem você quiser ser, de ser dono do seu nariz e ninguém manda em você. Você escolhe o que você quer ser. Esta é a frasezinha chave do nosso tempo. Não sei se vocês sabem, pais. Por exemplo, é o slogan da Barbie. Você pode ser o que você quiser ser. Eu lembro do Kung Fu Panda. Não importa o que você foi no passado, importa quem você vai escolher ser agora. É o slogan do nosso tempo. Você pode ser o que você quiser ser. Não. Reaja. Levante contra esse mundo caído e agarre-se em Cristo. Noé andava com Deus. Noé andava pela fé. O mundo continua caído. O mundo continua nessa escalada de pecados, subindo mais pecados, mais distante do Senhor, andando longe da presença do Senhor. E Paulo fala sobre isso, que nos fins dos tempos os homens seriam arrogantes, terríveis, desobedientes aos pais. O mundo continua nesta contramão, mas o povo de Deus segue buscando ao Senhor. Calvino fala assim que o homem natural, não regenerado, ele é completamente saturado de corrupção. Ele vai amar tudo isso. Mas o crente, ele anda na contramão do mundo caído. Na mão ligado a Cristo, olhando para Cristo. Noé viveu assim. A integridade, a justiça, o andar com Deus de Noé não era algo inerente do coração caído. Foi a graça que foi derramada sobre a sua vida. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. Deus derramou graça. E estava ali Noé,
agraciado por Deus com uma vida justa e íntegra, diferente dos seus contemporâneos, alegria aos olhos do Senhor, era a vida de Noé. Em um mundo completamente contrário à vontade de Deus. Mas Noé vivia pela fé. Fé em quê? Fé na redenção que o Senhor promete ao seu povo. Fé em Cristo, no Messias, no descendente. Noé sabia do descendente. Deus prometeu a Adão, olha, Adão e Eva, vai vir um descendente de Eva aí, que vai esmagar a cabeça da serpente. E foi por isso que Deus não destruiu Noé. Deus não destruiu Noé, não é porque Noé era bonzinho, não. É porque o Messias viria. E um ascendente do Messias era alguém que estava cheio de graça e andava com Deus. Crianças, andem com Deus. Busquem a Deus. Vocês têm o privilégio de crescerem em um meio tão saudável em que vocês são ensinados a conhecer mais a Cristo, mais a palavra de Deus, a terem outros amigos que também estão buscando ao Senhor. Mas vocês não vão viver o dia inteiro, a semana inteira dentro da igreja. Vocês vão ter a escola, amigos, primos, e vocês têm o privilégio de mostrarem para eles que Jesus Cristo é o único lugar seguro no meio da enxurrada que o mundo tem de coisas que afastam vocês de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos encontrados reagindo com fidelidade, olhando para Cristo em um mundo tão oposto ao Evangelho. Vamos ler novamente? Reagindo em um mundo caído. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Gostaríamos de saber se temos algum visitante de primeira vez vindo à nossa escola dominical pela primeira vez. Eu estou vendo lá atrás uma pessoa, atrás do... Pela primeira vez? Lá? Não. Temos algum de primeira vez? Não. Aqui, né? Ao lado do Cláudio, né? Fique em pé, por favor. É amigo, Cláudio? Não, tá. Seja bem-vindo. Seu nome? James. Tá bom, seja bem-vindo. Bom, vamos aos nossos aniversariantes da semana. Temos aqui... É o pai, né? Eudelevi Oliveira e Silva. É o pai. E ele ainda foi está sendo prestigiado com a mãe, né? A mãe está aí presente também. Temos dia 5, a Kemi. Olha aí. Temos o nosso irmão Gessé. Está lá atrás, Gessé. Dia 8. E dia 8 também temos o Luiz Miguel. É o Miguel? É o Miguel. Não, o Luiz aí deve ser o primo, né? É o filho do Frank? Tá. E o do Andrei também, está no grupo, é hoje. Já foi colocado no grupo da igreja, é hoje, o do Andrei, dia 1º. Temos algum outro aniversariante? Hoje também. Casamento. Vem aqui. Nosso jovem casal. Temos algum outro aniversário de casamento?
Dos nossos visitantes, temos alguém que está aniversariando essa semana também? Não. Então, a pergunta para o Ariosto Júnior. Quantos anos? 8 anos. 8. Acertou? Acertou? Sim. Passou no teste. Vamos orar então pelos nossos irmãos. Pronto, já está atualizado aí o Andrei. Vamos orar então pelos nossos irmãos. Seu Deus e Pai, obrigado por essa manhã, pelo teu dia, porque pudemos atender o chamado do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para aprender a tua palavra, como já ouvimos agora de manhã, através do texto, através da meditação. Ser com que nós vamos aprender também com as nossas classes. Nesse momento, nós agradecemos esses irmãos que estão aqui à frente, que o Senhor deu mais um ano de vida a cada um deles, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua graça na vida de cada um desses nossos irmãos. O Miguel não está aqui, mas nós agradecemos também pela vida dele, que ele possa ter o entrosamento e o envolvimento maior a cada instante aqui com a nossa igreja, e que ele possa seguir os teus caminhos. Isso é a nossa oração. Da mesma forma também o Andrei, esse nosso adolescente, já quase jovem, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que aquilo que foi ouvido aqui nessa manhã possa estar guardado em seu coração, como no coração de todos nós também, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos netos. É isso que nós te imploramos. Ser com os demais irmãos que estão aniversariando essa semana, que o Senhor esteja na tua mão, conduzindo no teu caminho sempre, e que eles possam socorrer ao Senhor em momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, possam te agradecer, possam ser pessoas gratas. Da mesma forma também nós agradecemos ao Senhor pela vida de o matrimônio, anos de vida que o Senhor tem dado ao casal Ariosto, Tatiana, ao longo desses 8 anos, os seus filhos, bênção do Senhor, que o Senhor possa permanecer orientando a vida do Ariosto, juntamente com a sua esposa, na condução dos seus filhos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Gessé está lembrando que a data de casamento dele é a data do aniversário dele, né? Então hoje seriam 52 anos de casados, né? Está na glória, nossa irmã Zélia. Meus irmãos, temos alguns avisos, pastor, com os avisos, enquanto ele vem, nós queremos dizer que os professores do departamento infantil, logo depois da EBD, a Sara vai ter uma pequena reunião com cada um deles, tá ok? Mais uma vez, bom dia, irmãos. Alguns avisos. Primeiro, sobre a posse, que seria hoje. Por conta de algumas questões ainda logísticas, nós vamos adiar para o dia 15. Então, dia 15 pela manhã nós teremos a posse. E aí, já junto com isso, no dia 15 à noite, nós teremos o culto, depois o coral e depois a nossa confraternização de fim de ano. Então, nós teremos em um dia só, essas 4 agendas, né? Mas um detalhe sobre a questão do dia 15 à noite. Então, vamos lá, guarde essa informação com bastante atenção. Nós estávamos conversando como conselho e já pensando na logística para o dia 15 à noite em relação à quantidade de pessoas para o jantar após o culto. Como nós teremos culto, o coral e confraternização, nós temos a ideia de que nós teremos muitos visitantes na igreja. Então, não é proibido convidar um visitante para a igreja, obviamente. Mas nós queremos ter um controle para que você não chame o seu pai, sua mãe, para esse dia,
e a gente não tenha jantar suficiente para todos. Então, a não ser que você queira ceder o seu, né? Então, nós queremos ter esse controle bem direitinho. Nós estamos programando para que você indique, caso você traga algum visitante, ou mesmo que a sua vinda e quem você vai trazer, você nos indique quantas pessoas exatamente na sua casa virão, tá bom? Então, não é uma carta em branco. Não, eu quero trazer 3 pessoas. Não, não é eu quero. Eu já convidei 3, as 3 já me confirmaram. A gente quer ter uma noção, pelo menos aproximada, para que preparemos tudo com bastante organização e tenhamos a quantidade certa do alimento após o nosso coral, tá bom? Então, em breve a gente vai lançar direitinho para que você faça a sinalização para a nossa equipe de organização, tá bom? Eu creio que é isso mesmo. Mais um aviso. Irmãos, eu queria pedir que hoje pela tarde separe um momento para que você esteja em oração pelo presbítero Edson. Já tem alguns dias que o nosso irmão tem lutado com a sua cirurgia. O pós-cirúrgico dele tem sido... E o presbítero não veio agora pela manhã, justamente porque passou a noite sem dormir, com dores. O presbítero Edson tem sido um braço forte da igreja, trabalhando, plantando um trabalho ali no Eusébio, e tem tido essa luta. E eu queria pedir à igreja que reserve um tempinho hoje pela tarde para orar pelo nosso presbítero. Deus é poderoso para reverter toda essa questão da cicatrização. Não é nem no tendão em si. Os irmãos veem que ele já está na ligeireza já, como ele andando, mas a cicatrização está tendo esse percalço. E como igreja do Senhor, vamos orar ao Senhor pedindo a misericórdia sobre a vida dele, tá bom? Então separe um tempo. Nós vamos fazer isso agora, mas você em casa, separe um tempo para orar pela recuperação do presbítero Edson. Então nós vamos fazer isso agora. Curve sua fronte, vamos assim. Ok, pronto. A Sara, filha do presbítero, está falando que é possível que ele necessite retornar para o centro cirúrgico. E não é nem pelo tendão em si, não é, Sara? Então, uma limpeza cirúrgica para a questão da cicatrização, né? Então, tem essa possibilidade. Então, vamos orar para que o Senhor haja com graça sobre a vida do presbítero. Curve sua fronte. Pai, nós estamos diante do Senhor e queremos suplicar a Ti, Pai, neste instante, pelo presbítero Edson, Teu servo. Ó Deus, a Tua palavra nos fala sobre a oração, de recorrermos a Ti. Nos fala que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, um Deus que se inclina para ouvir a oração dos Teus filhos, como um pai se inclina para ouvir o seu filho pequeno suplicando algo. E nós estamos diante do Senhor pedindo a Tua misericórdia sobre o presbítero Edson. Ó Pai, certamente o Teu servo tem buscado ao Senhor em oração. Estamos completando quase que 3 meses do ocorrido e queremos suplicar que o Senhor haja com misericórdia, abençoando o seu organismo. Ó Deus, dando sabedoria aos médicos na identificação exata do problema. Ó Deus, caso seja a Tua vontade, o retorno ao centro cirúrgico, dá sabedoria aos médicos também para esta limpeza cirúrgica. Ó Deus, põe Tua boa mão, dá também da Tua graça em relação ao seu organismo, aos medicamentos. Põe Tua boa mão, Pai, sobre ele. Mas de imediato já te pedimos, Senhor, alívio das dores com o Teu servo, para que ele tenha mais descanso, noites mais tranquilas, Senhor. Põe Tua boa mão para que o mais breve possível ele retorne também às suas atividades, ao serviço do Senhor. Põe Tua boa mão sobre o Teu servo, Pai. Da mesma forma pedimos a Tua boa mão também sobre os demais enfermos. Ó Deus, pedimos Tua bênção sobre o Lucas Herculano, que já está em nosso meio, a Miriam também, que já está em nosso meio. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre os Teus filhos que têm passado lutas na área da saúde, Senhor. Pedimos isso porque cremos que o Senhor é poderoso, Pai, até para curá-los instantaneamente. O Senhor pode fazer isso.
Mas seja feita a tua vontade e não a nossa. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Informamos a igreja também que o nosso pastor auxiliar, o pastor Amadeu, está de férias, né? Saiu segunda-feira, dia 25, e volta no dia 9. Então, ele está aí, viajando aí com a família. Deus abençoe. Chamar agora as nossas crianças, até aqui à frente. Chamar aqui o nosso irmão Diácono Hélio. Vem até aqui à frente, ore ao nosso Deus, possa estar abençoando nossas crianças. Vamos orar. Senhor Deus, Santo, Soberano, Criador dos céus e da terra, Deus nosso, nosso Salvador, nossa rocha, nossa fortaleza, te agradecemos, ó Pai, por esse teu dia, te agradecemos por este momento de estudo da tua palavra. E agora, ó Pai, queremos te pedir a bênção do Senhor sobre esses pequenos. Abençoa a vida de cada um, cada coração. Abençoa seus professores no ensino agora da tua palavra. Que eles possam ouvir e aprender e conhecer, ó Pai, os teus caminhos, para que quando adultos não venham a se desviar dele. Abençoe, ó Pai, a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ter o nosso intervalo de alguns minutos, depois reiniciaremos aqui a nossa classe com o pastor Timóteo.
Ô, João, se você puder passar para o slide 82. É melhor pular para o direito e saltar para 82. Era 83. É isso aqui, né? Irmãos, vamos orar. Pai querido e amado, obrigado por mais um dia. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre este momento em que vamos estudar a Tua palavra. Dá-nos um coração aberto e atento e dá-nos sede de conhecer mais a Tua palavra, Senhor. Pedimos isso por misericórdia, Senhor. Dá-nos interesse, dá-nos diligência, responsabilidade no estudo da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Números 6. Versículos 24 a 26. Vamos ler todos juntos. Número 6, versículos 24 a 26. Todos juntos? O Senhor que te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Esta é a conhecida bênção o quê? Araônica. Antes de começar, eu não vou fazer uma recapitulação, porque não tem como fazer uma recapitulação de Gênesis, Êxodo, Levítico em 5 minutos. Mas só relembrando o tipo de estudo que estamos fazendo. É um estudo panorâmico. E ainda assim é breve. Não é nem um estudo panorâmico... panorâmico não é profundo, né? Mas detalhado, porque nós não temos tempo de... em 2, 3 aulas, fazer um panorama bem vasto. Então, qual é o objetivo do estudo? É te dar pinceladas e alguns nortes dentro do livro, para que você, ao estudar esse livro, você consiga, no mínimo, mesmo sem um material externo, ter uma direção na sua leitura. Mas, ao mesmo tempo, despertar curiosidade para que você se aprofunde nestes pontos que nós vamos ressaltar e destacar. Então, alguns pontos, por exemplo, quando falamos sobre alguns pontos de destaques, alguns destaques são escolhas minhas de alguns aspectos, mas não são todos os aspectos a serem destacados. A relevância para o nosso tempo, da mesma forma, não é exaustivo. Quando eu falar de aspectos teológicos, tem diversos aspectos teológicos, mas eu vou escolher alguns que eu julgo serem essenciais para que você para que você direcione o seu estudo deste livro, tá bom? Espero que até aqui você já tenha pelo menos lido Gênesis, Êxodo, Levítico completo.
Não vou perguntar não, viu? Quem é que leu? Para não me frustrar como professor da turma. Mas pelo menos em números, vamos lá, vamos ler números. Você vai ter gratas surpresas dentro do livro. Eu tive gratas surpresas do tipo assim, rapaz, eu não me lembrava que essa história era em números, olha só. E outras surpresas, ontem eu falei para os jovens, uma delas, por exemplo, das trombetas, eu não me recordava mesmo desse detalhe nas escrituras. Detalhes tão... E é assim, você só vai notar se você ler com calma, pausado, observando o que é que ele está dizendo, porque senão você vai ler e vai passar direto. Mas, então, o objetivo do estudo panorâmico é este. Espero que em 2, no máximo 3 domingos, a gente consiga esgotar tudo que nós planejamos para o livro de Números, tá bom? Então, iniciando aqui pela nossa introdução, o livro de Números, ele segue um padrão bastante similar ao de Êxodo e ao de Levítico. Aqui eu acabo já tocando na questão de autoria, mas eu vou guardar isso aqui. Mas, introdutoriamente, ele é cheio de expressões similares dentro desses 3 dos 4 livros últimos. Gênesis tem menos essas expressões, porque Gênesis é mais uma narrativa corrida. Eu já falei para os irmãos que Gênesis tem lei, Gênesis tem lista, Gênesis tem genealogias, Gênesis tem narrativas, mais narrativas, então há esse compêndio misturado. Mas guarde essa questão que eu vou falar já já. Números é um livro carregado de algumas expressões chaves. E aí eu vou falar já já sobre isso. O nome do livro segue o mesmo padrão dos outros. Qual era o padrão dos outros? Agora eu faço questão que você relembre, porque é o padrão do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Normalmente, aliás, Novo Testamento não. Do Antigo Testamento era o padrão de todos os livros, como é que ele era nomeado na mente do hebreu. As primeiras palavras. Olha, a turma está com a memória fresca. Agora chega e falou com as primeiras palavras normalmente. Normalmente era a primeira palavra. Mas em alguns casos a primeira palavra não era nenhuma expressão, era só uma conjunção, alguma coisa que não significava muita coisa. Então, alguma palavra mais à frente era colocada, e o caso de Números não é a primeira expressão específica, mas é um pouco mais à frente. Se você abrir Números 1, alguém lê Números 1, versículo 1 em voz alta. Segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Pronto. Alguém imagina aí qual seria a expressão que daria... Se fosse você, que nome você daria? Na verdade é o seguinte, só lembrando para vocês por que é que era a primeira expressão, é porque eram rolos, não era um livro do nosso modo tradicional que tem um nome na capa. Era um rolo, estava lá enrolado, um só não, né? Vários rolos, pense aí, 39 rolos no Antigo Testamento. Pegue aí o rolo do livro do profeta Isaías. Como é que eu vou saber se não tem nome do lado de fora? Então ele pegava, olhava a primeira palavra, ou as primeiras palavras que estavam naquele rolo. Não, esse aqui não é não, esse aqui é Gênesis. Que é Bereshit. Não, a primeira palavra é Bereshit. Esse aqui é esse outro. Não, esse aqui é Visão de Isaías. O nome do livro é Visão de Isaías. Visão que o Senhor... Ok. Então, era desse modo. No caso de Números, ficou a expressão no deserto. Era onde o povo estava. No deserto do Sinai, era a localização. Então, o título do livro em hebraico é No Deserto, e por isso que foi a imagem aí que os irmãos falaram aqui. Eu não queria estar nesse lugar aí, não. No Deserto é o título em hebraico desse livro.
Mas o livro segue o mesmo padrão. E em português, por que que ficou números? Alguém sabe? Levanta o censo, exatamente. Na versão chamada Septuaginta, que é a tradução para o grego do livro hebraico, por causa dos dois censos que são levantados, um no início e um no final do livro, aí é colocado o nome números, por causa, de fato, do censo da nação que foi levantado, tá bom? Há alguns destaques nesse livro, já de introdutórios, para você ter um pouco de noção desse livro. O primeiro deles é um livro que trata de transição de gerações. Por que nós mencionamos isso? Ele mostra, aí os jovens vão se lembrar, agora eu vou perguntar, né, o que eu falei ontem. Qual é a transição de gerações? Quais são marcas de transição de gerações que eu falei ontem para a mocidade? A morte de quem? De Arão. Que mais? Mas não está em números do rei Uzias. Vamos lá. Eu dei o exemplo do rei Uzias para você ter uma noção do controle de Deus na história, lembra? Morte de Miriam. E cita que Moisés vai morrer, não vai entrar na terra prometida. Mas tem mais detalhes sobre isso. Fala, olha, Josué e Calebe como aqueles que vão entrar na terra prometida. Então, são os indicativos. Essa geração está passando. Vai vir tem uma nova geração aí. Além da transição de gerações, há a transição de liderança nessa história. Outro aspecto, há uma preparação do povo para a entrada na Terra Prometida. E é em Números que há essa organização do povo. Olha, nós vamos precisar dividir a terra. Então, você vai ver detalhes sobre herança, leis ligadas à herança. Por exemplo, lá na frente, eu vou citar isto, talvez no próximo domingo, mas já dando essa prévia, há uma lei sobre a mulher casar com alguém de outra tribo. E aí tem todo um imbróglio aí ligado e se o pai dela não tiver filho homem, ela recebe a herança. Ok. Então a herança vamos supor, uma mulher da tribo de Judá. E se eu casar com alguém da tribo de Benjamim? A minha herança vai ficar ligada à tribo de Benjamim. Se isso acontecer muitas vezes, lá no futuro, a tribo de Judá não vai ter mais território. Como é que resolve esse tipo de problema? Então, você tem leis ligadas a isso. Mas o povo nem entrou na Terra Prometida e já tem isso. O que é que está acontecendo ali? No deserto, Deus já estava organizando um povo para entrar na Terra. Vocês vão entrar já com todos os aspectos e parâmetros ajustados, ligados até moradia. Então, há toda essa questão de organização de um povo para entrar na terra. O povo não estava no deserto peregrinando a léu. Ele estava sendo estruturado para entrar na terra prometida. Outro destaque é um livro que vai mostrar batalhas importantes do povo na peregrinação para a terra prometida. E não vou falar sobre essas batalhas agora. Mas é um livro também que fala sobre descontentamento de um povo. Um povo incrédulo e que constantemente murmurava contra o Senhor e contra a liderança que o Senhor colocou sobre o seu povo. Mas, sobretudo, é um livro que fala sobre a fidelidade de Deus. Eu acho interessante a bênção araônica, e aí você pode voltar para o texto e perceber. Um povo que é murmurador, na verdade nem bastava ser murmurador, o povo já não merece nada do Senhor, nós não merecemos nada. Mas um povo murmurador merecia só ira da parte de Deus. Leia de novo essa bênção araônica completa. Leia aí. O Senhor
Irmãos, tem aqui, acho que 6 expressões. Abençoe, guarde, faça resplandecer o rosto, misericórdia, levante o rosto e dê a paz. Só expressões de Deus para um povo incrédulo, murmurador, terrível. Esse é o retrato do livro de Números. Deus é fiel e ele vai cumprir, vai levar esse povo para a terra prometida, mesmo sendo esse povo duro como é esse povo. Fidelidade de Deus. Deus cumpre a promessa de levar e fazer esse povo conquistar a terra. Isso é o que nós vamos perceber em Números. Vamos perceber, inclusive, isso nos censos que Deus manda que seja levantado. Sobre a questão de autoria. Números segue, como eu falei, o mesmo padrão. Que padrão é esse que eu falei? Algumas expressões chaves. Se você diz que Moisés é autor de Êxodo e de Levítico, eu estou falando esses 2 específicos por causa das expressões, você não tem como negar de Números. Ele tem algumas expressões do tipo: então disse o Senhor a Moisés. Isso repete, mas muitas vezes. Ou expressões do tipo: e Moisés fez tudo conforme Deus lhe ordenara. São expressões chaves que vão norteando o texto, vão dividindo o texto. Se você lê Números de modo corrido, você vai perceber que o tempo todo há esta, entre aspas, interrupção. Então disse o Senhor a Moisés. E disse o Senhor a Moisés. Porém disse o Senhor a Moisés. No texto hebraico é a mesma expressão. O porém, o mas, o então, o e disse, também falou. No texto hebraico é a mesma expressão marcada lá. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Então, esta é a expressão que percorre Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É uma expressão natural do texto. Pergunta: foi Moisés quem escreveu? Então disse o Senhor a Moisés. Pode ser que sim. Agora eu vou perguntar para a turma. Pode ser que não? A turma está com dúvida. Sim ou não? Sim ou não? Ficou difícil, né? Pode ser que não? Sim ou não? Responda sim, se pode ser que não. Sim? Alguém... Não vou perguntar se tem dúvida, não. Não vou constranger você a levantar com dúvida, não. Pode ser que não tenha sido Moisés. Pode ser que tenha sido quem? Quem provavelmente fez estes... Josué. Provavelmente Josué. Mas pode ter sido Moisés também? Pode, tranquilamente. Aqui a gente vai entrar naquele mesmo aspecto ligado à morte de Moisés. Quem escreveu a morte de Moisés? Pode ter sido Moisés, mas pode ter sido Josué. Porque Josué era autor inspirado pelo Senhor para dar continuidade ao ministério de Moisés e às Escrituras, inclusive. Então, não há nenhum... Como é que a gente sabe que provavelmente foi Josué? Pelo fato de que você tem a autorização de Deus para que Moisés, ou para que Josué dê continuidade, e há menções de marcos e lugares que no tempo de Moisés não tinha este nome. E aí você vem e vê Josué cunhando aquele marco. Então não há nenhum problema, porque é um autor inspirado. Não é alguém lá metendo o dedo onde não foi chamado e adulterando o texto sagrado. É alguém autorizado pelo autor humano e, ainda por cima, principalmente, essencialmente, o autor divino o ordenando para que dê continuidade a esse ministério da parte de Moisés. Então, esse é o ponto.
Mas, repito, não há nenhum problema, até porque nós temos em Números um exemplo bem interessante. A morte de Arão, que eu vou deixar para quando você, domingo que vem, não perder o aspecto da morte de Arão. Tá bom? A morte de Arão, só o spoiler, é parecida com a morte de Moisés. Ela é pré-anunciada. Certo? Dito isso, eu fecho o parêntese para que você fique com curiosidade e queira continuar o estudo. Mas vamos lá. Mas há também, além do padrão, há uma menção direta. Números 33, 2. Alguém pode abrir, por favor? Aliás, eu botei aqui, ó. Mas confira aí, que está na sua Bíblia. Então, você vai ter aí todos... Perceba que é possível que Moisés não tenha escrito em um papel só. Papel não existia papel. Em um pergaminho só. Provavelmente um couro de animal, um pedaço de um couro de animal, com escrita, com tinta e um instrumento de corte, para que a tinta penetrasse no couro. Então, era chamada escrita cuneiforme. Então, um instrumento pontiagudo faz o corte no couro. Sabe quando você faz um corte assim e pronto, na pele e abre um pouco uma besteirinha? Pronto, a ideia era essa mesmo. E a tinta entrava no corte e ficava. Não ficava superficial. Então, ele provavelmente fez isso. E o livro de Gênesis, eu não creio que cabe em um couro só. Então, possivelmente costurado um couro no outro, e aí você fazia um grande rolo, por exemplo. Então, os trechos, disse o Senhor a Moisés, isso aqui é uma possibilidade, tá bom? Não estou... inclusive, eu nem li isso em um texto específico, estou dizendo que não cabe em um couro só. 50 capítulos você escrever em um pedaço de couro, não cabe. Então, ou em vários trechos, em Gênesis eu sei que tem os toledotes. Esta é a gênese do céu e da terra. Esta é a história de Noé. Esta é a história de Jacó. Então, a gente sabe que são trechos. Então, eles foram juntados. Certo? Moisés escreveu as suas caminhadas e ali, aqui há a menção que ele mesmo escreve. A escrita, não, a escrita já era o hebraico mesmo. Quer dizer, vamos lá. Provavelmente um hebraico bem arcaico. Não o mesmo o mesmo hebraico finalizado, talvez no tempo de Josué, Davi mais à frente. O hebraico ele vai desenvolvendo e morre. Se eu não estou enganado, no tempo de Davi, o hebraico se estabiliza. Se eu não estou enganado, ele se estabiliza ali. Lembre-se que o povo passa 400 anos no Egito. Então o povo fala egípcio, mas não em egípcio. Provavelmente Moisés escreve no hebraico arcaico e ele vai sendo, pelos autores inspirados, trabalhado no texto, certo? Então você tem... É mais ou menos isso. No período de Davi, o hebraico se estabiliza. E você tem mais à frente, no período de o escriba, Esdras. Esdras, você tem ali já o povo já em uma língua praticamente morta, por exemplo. Por quê? Porque o povo vai para o cativeiro babilônico e aprende que idioma? Alguém lembra? Aramaico. O povo... e até nisso você vê a bênção de Deus. Por quê? Porque uma língua morta, você tem perigos quase que mínimos de adulteração de um texto. Então, a cópia não precisa atualizar uma palavra que caiu em desuso. A palavra já estabilizou. Então, detalhes tão pequenos como esse, você percebe a providência de Deus na preservação de um texto.
Imagine a cópia da cópia da cópia com a língua dinâmica. Você não ia ter cópias iguais. Você ia ter cópias diferentes. E você tem cópias... você tem cópias iguais. E um dos motivos é a língua morreu. Então, em tudo você vê no processo de escrita e de transmissão do texto a provisão de Deus para preservar a sua palavra durante a história. Autoria, né? Agora vamos para o segundo ponto. Contexto. Local. Onde é que o povo estava quando foi escrito? Onde era? No deserto. E começa no Sinai, tá bom? O livro começa no deserto do Sinai. Isso está em Números 1, certo? Mas é interessante. O que é que eles foram fazer no deserto do Sinai, vocês lembram? Tem uma musiquinha de infância, rapaz, que tá... Toda vez que eu penso nisso, lembro da musiquinha de infância. Pode falar alto, sem medo. Quem falou aí? Adorar o Senhor no deserto. Lembram que quando o faraó não queria deixar o povo ir, deixa eu vir o meu povo para me prestar culto. Adorar onde? No deserto, lá no monte. O sinal foi esse. Deus falou, quando Moisés chega, Senhor, e chegando lá, que sinal o Senhor me dá? Para que é o Senhor que está me chamando. O sinal é este. Você vai libertar o povo, e esse povo vem aqui, ó, me adorar aqui neste monte, no deserto do Sinai. Há algumas marcações, irmãos, sobre o local que são feitas no texto, certo? Há marcações de como é que está a localização do povo. Aí é uma imagem de parte das montanhas do Sinai. Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 10, Israel está ali junto ao Sinai. Aí o texto vai dizer que, nós não vamos ler, porque se a gente for ler cada trecho, a gente vai estender demais o estudo. Mas daí o povo vai e peregrina do Sinai até a região de Cádiz, capítulo 10 até o capítulo 13. Depois eu vou mostrar uma cronologia de tempo, certo? Dos 40 anos que o povo fica, uma cronologia aproximada. Depois do capítulo 13, você tem Israel já acampado em Cádiz. Então, veja, ele começa com Israel no Sinai, no deserto do Sinai. Depois, do 10 ao 13, Israel caminhando até Cádiz. Capítulo 13 até o 20, Israel acampado em Cádiz. Do capítulo 20 até o 21, ele peregrinando de Cádiz até Moabe, aí já uma segunda geração. E do capítulo 22 até o 36, até o final, Israel acampado nas planícies de Moabe, já perto de Jericó, perto da entrada na Terra Prometida. Então, esse é o local em que o povo está na narrativa do livro de Números. É importante destacar também, irmãos, que ele não mostra só os locais em que eles passavam, mas ele vai mostrar como o povo deve se estruturar quando ele para. Parou o povo, faz o quê? Arma as suas tendas. Como é que as tendas se organizam? Interessante isso. Porque ele vai mostrar, a tribo tal vai ficar... o tabernáculo fica aqui no meio. Monte o tabernáculo. A tribo tal fica para o sul. Tribo tal fica ao norte. Oeste, tribo tal. E ao leste, alguém imagina quem fica? Alguém imagina quem fica ao leste? É teológico isso. Ao leste fica Moisés, Arão, levitas. Por que ao leste? Algumas pessoas não podem... Não, à direita não. Tem uma teologia ligada à questão do leste nas Escrituras. Antigo Testamento é um ensino de Deus sobre o leste.
Você sabe para que lado ficava virado as portas do tabernáculo? Para o leste. Por quê? Alguém sabe? Como? Jerusalém? Não. Era por causa da questão do Jardim do Éden. Alguém sabe para que lado as portas do Jardim do Éden eram viradas? Para o leste. Alguém sabe que as portas do Templo de Salomão eram viradas? Para o leste. Alguém sabe para que direção Ló foi quando se apartou de Abraão? Para o leste. Para o leste. Pense aqui. Vamos lá. Vamos aqui na... Essa igreja aqui está virada para que lado? Está para o leste, coincidentemente. Não é isso? Leste? Leste é lá? Oeste, pronto. Ok, então vamos lá. Portas viradas para o leste. Se você quiser fugir dessa igreja, você vai para onde? Leste. Vamos supor que as portas... Você entendeu? Então você vai perceber no Antigo Testamento que fugir da presença do Senhor, ou nessa ligação de Jardim do Éden, tabernáculo e templo, eles andavam para o Oriente. Você vai ver isso, se eu não estou enganado, com Caim é assim. Caim vai para o Oriente, se manda para o Oriente. Então, voltar para o Senhor era voltar para o Oeste, porque o templo tinha as portas viradas para o leste. Então, você tem que voltar. Tinha essa indicação. Você vai ver Caim, você vai ver Ló. Tem mais alguns. Se alguém sabe, lembra, por favor, pode se lembrar, pode repetir isso. O anjo é colocado ali para guardar as portas no Oriente. Então, o tabernáculo e o templo, eles têm uma ideia de... eu vou usar esse termo, mas não sei se é o melhor. Uma reconstrução do Éden. É a volta à comunhão com Deus. Então, as portas têm a mesma ideia. Se querubins estavam ao oriente do jardim, você tem eles guardando o Santo dos Santos. Enfim, há esta ideia. E os acampamentos precisavam seguir a mesma ideia. E quem ficava às portas eram mediadores. Aqueles que mediavam o povo ficavam às portas. Mais à frente, talvez no próximo domingo, ou no mais tardar no terceiro domingo desse estudo, eu falo um pouquinho mais sobre a localização deles. Tá bom? Data. Quando é que o texto foi escrito? Provavelmente lá para os anos 1400, 1500 antes de Cristo. Mas dentro da questão de data em que ocorre o livro de Números, eu trago uma tabela aqui do livro Panorama do Antigo Testamento do Hill e Walton, que ele vai trazer. É bem interessante essa tabela. São 40 anos aí, de cima até embaixo, de peregrinação do povo até a Terra Prometida, certo? E aí você vai ter um pouquinho de noção de como isso ocorre. Por exemplo, o êxodo do Egito, 15º dia do primeiro mês. Onde é que está isso? Está em Números 33:3, mas está também em Êxodo 12, versículos 2 e 5. Chegada até o Monte Sinai, no terceiro mês da saída do Egito. Deus se revela no Sinai, terceiro mês também. Conclusão do tabernáculo, no segundo ano de saída do Egito. Ordem de recensear Israel, o censo, aí é Números 1, né? No segundo mês do segundo ano. Aí vem partida do Sinai, eles vão sair do Sinai, está em Números 10 isso. Está no 20º dia, segundo mês, segundo ano. A chegada até Cádiz, perceba o tempo que eles passam peregrinando.
Lembra, eles estavam no Sinai e vão peregrinar. Eles passam aproximadamente 40 anos aí. Então, tudo que você tiver aí até o capítulo 20, possivelmente tem ligação até o 40º ano. A morte de Miriam, percebam, eles morrem na entrada da Terra Prometida. Miriam, Moisés e Arão. A morte de Arão, 30 dias de luto, também Números 20 e 29. A saída para Moabe, Números 20, também no 40º ano aproximadamente. Moisés fala Israel em Moabe. Aí, outro detalhe, morre Miriam, depois morre Arão, e aí Moisés fica e pense que partida dramática. Você, quando lê o texto, você tem essa sensação de que Moisés, Deus deixa Moisés para ser o último a morrer. Ele vai vendo os seus irmãos morrerem e sabendo, você também vai morrer. Não é uma morte feliz, no sentido de que... lembre que são mortes de punição. Por que vocês lembram? Deus falou, vocês não vão entrar na Terra Prometida. Apesar de não ser morte eterna, vocês não vão ter o privilégio de entrar na Terra Prometida. Por quê? Aí a gente vai falar mais à frente. Morte de Moisés, 30 dias de luto, aí já está narrado em Deuteronômio, mas ela é pré-anunciada porque eles não vão ter o privilégio de entrar na Terra Prometida. E aí Josué e Israel entram em Canaã no 10º dia do primeiro mês do 40º ano. 40 anos no deserto. 40 anos significa alguma coisa? Tem uma ideia de ciclo. O número 40 também tem. Lembra quando falamos lá no início? Tem a questão do 7, tem a questão do 12 em relação a tribos, a filhos, a discípulos, a liderança, a esse número A1 ensina em relação a isso. Há o número 100, o número 1000, o número 40 também. É o tempo em que Moisés fica no deserto, 40 anos, na terra do seu sogro. É o tempo que ele fica no Egito, o tempo que ele fica no seu sogro. É o tempo de peregrinação no deserto. Se eu não estou enganado, é o tempo que ele fica de jejum lá no monte também, não é isso? 40 dias também. Cristo, 40 dias. Então, há uma ligação, como a arca, 40 dias. Então, há uma ligação desses episódios com deserto, com fome, com silêncio. Não tem um ponto específico sobre o 40 para dizer, não, 40 é por causa disso, disso, disso e disso. Você observa que tem um padrão nos 40 ligados também a esse tempo de comunhão com Deus, de Deus tratando o seu povo. Cristo foi tentado no deserto esses 40 dias. Mas, enfim, isso aí é para você ter a noção de como o livro de Números corre. Aí, se você perceber, metade do livro já se passa aos 40 anos e a outra, quase que metade, 1 ano, 2 anos, 1 ano praticamente. O último ano já de entrada, nas beiras da entrada. E aí você vai ter muitas leis e algumas histórias ligadas às leis. História. Qual é a história geral? Aqui, história aqui, não pense que qual o resumo de toda essa história? Você vai ver um entrelaçar dessas leis, narrativa, censo, lista, tudo isso assim, há uma mistura, é o estilo de Moisés que ajuda a memorização do povo. Eu já falei sobre isso quando falei dos outros livros. Mas o resumo, você vai perceber em Números o quê? Deus, com fidelidade, organizando um povo, tratando esse povo,
para a entrada na terra prometida. É um Deus que poderia ter fulminado esse povo, e ele fez menção a isso em Êxodo, por exemplo. E aí Moisés se interpõe como mediador, os irmãos devem se lembrar. Não, Senhor, Êxodo 32, risca o meu nome do livro da vida. Não, riscarei aquele que pecar contra mim. Né? Mas o resumo é, o Deus fiel cumprindo a aliança de levar esse povo à terra da promessa, mesmo esse povo não merecendo. Ele deixa, Deus, nesse texto, deixa claro a insatisfação, a indignidade, o seu juízo, mas acima de tudo isso, a sua misericórdia. Eu ainda levarei esse povo com fidelidade. Alguns aspectos literários. Um deles é esse entrelaçar de lei e narrativa. É bem interessante como ele faz isso. Porque eu acho que nós não temos... Pessoal do direito, me ajude se eu estiver errado. Nas leis você tem exemplos? Não temos, né? Isso é interessante porque os exemplos vocês têm na faculdade, não é isso? Os estudos de caso, para você poder entender aplicações da lei. Você tem esse entrelaçar da lei. Ele conta uma história, e depois de contar a história, ele fala, então, Deus disse, faça assim, 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 assim. E nesse caso a lei vai ser essa. Aí você pensa, essa lei foi criada por causa daquele caso. Não foi simplesmente por causa daquele caso. Aquele caso, ele é eu vou chamar de um gatilho para Deus revelar de modo claro, direto, e que o povo não tenha desculpas de que não entendeu. Aquela lei seria dada sem aquele caso, independente daquele caso. Mas aquele caso é dado, e aí a lei é mostrada de modo bem claro. Não fica dúvidas a respeito de como deve ser feita aquela questão. Você vai ter listas, por exemplo, Números 33, abra aí. Essa é a parte que o seu filho, se estiver fazendo leitura sequencial, ele vai falar assim, aí o filho passa, né? Ele vai falar assim, eu não estou entendendo nada, pai. Versículo 5. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. É uma lista de acampamentos. Sucote, Etã, Piairote, Baal-Zephon. É só uma lista. Que vai mostrando o caminho. Toda a peregrinação. Então você tem lista. Você tem 2 censos com a quantidade de pessoas. Eu vou mostrar uma lista também do censo, para os irmãos verem daqui a pouquinho. Você tem listas, você tem leis e você tem narrativas entrelaçadas. Aí eu vou perguntar para a turma, qual é o objetivo de Moisés escrever assim? Por quê? Facilitar a transmissão da informação. O que mais? Memorização. Esse é um dos aspectos principais. Seria enfadonho ler as Escrituras se fosse assim. Livro 1 até o livro 10 da Bíblia, só lei. Não faça isso, não faça aquilo. Faça aquilo, não faça aquilo. Você não ia suportar ler. Ia ser um negócio bem difícil. E imagine um pessoal que não tinha lido, era só ouvir. Repito isso, é para facilitar mesmo a memorização das Escrituras. O processo de transmissão também fica facilitado, porque eu vou ensinar o meu filho, eu vou falar, filho, havia um homem, uma mulher, ela se casou com um egípcio, lembra que eu falei no livro de Números? Se casou com um egípcio, e olha no que deu, o filho deles blasfemou contra o Senhor. Blasfêmia, meus filhos, Deus trata com juízo.
olha o que aconteceu com fulano e ciclano. Então, a transmissão do relato, ela também ela ganha um aspecto de facilitador, né? Esboço. Eu não vou ler todos os aspectozinhos, mas eu dividi esse livro em 13 sessões. A primeira delas, Deus organizando um povo. Vai ter o censo, vai ter os levitas, onde é que eles morariam em relação ao tabernáculo, a localização das moradas de Arão e de Levi, né? Depois tem a organização dos líderes, mostrando os deveres de cada um dos líderes específico. Depois, Deus falando sobre santidade. Depois, algumas leis específicas de festas ligadas ao tabernáculo. Aí eles saem do Sinai, vem incredulidade. É interessante isso. Vocês lembram o que acontece quando Cristo e os discípulos estão no monte? Aí a gente tem essa expressão, né? Depois que desceu do monte, vem as provações, né? Quando eles saem do Sinai, o que acontece é incredulidade. Você vai ver eu separei em 3 trechos: incredulidade na providência, reclamando de comida, Moisés reclamando sobre o peso que tem sido levar esse povo. Aí Deus manda codornizes, né, até sair pelas orelhas. Incredulidade na profecia. Miriam e Arão murmuram: por que só Moisés recebe essa palavra aí? A gente também quer. Incredulidade nas promessas. Aí os espias vão e voltam murmurando: da terra nós vamos morrer. Depois você tem a revolta de Corá, Datã e Abirão, reclamando sobre quem seria o líder. Por que eles são os líderes? Mesma coisa que acontece com Miriam e Arão, agora acontece com o povo. Aí você tem momentos finais em Cádiz, momentos finais porque eles já estão chegando na Terra da Promessa. Lembre desse aspecto. Capítulo 20 é quando eles chegam no 40 anos de peregrinação. Depois Deus guerreia pelo seu povo, algumas guerras, nós vimos ontem com os jovens. O erro do casamento misto, ele vai gastar 22 ao 22, 23, 24, 4 capítulos do livro, o resumo, para mostrar como o casamento misto foi um percalço em Israel. Vocês lembram de Balaão e da jumenta? Nós normalmente lembramos de Balaão e da jumenta. O que é que você lembra da história de Balaão e da jumenta? O que é que você lembra quando você lembra de Balaão e da jumenta? Da história. Você lembra da jumenta falando, não é? Você lembra que o fim da história era uma repreensão sobre casamento misto? A jumenta falando foi só um detalhe. Porque o que Balaão queria fazer, o que ele tenta amaldiçoar o povo e não consegue. O anjo se interpõe na frente e a jumenta começa e fala: por que está me batendo assim? E aí ele olha assim. A jumenta viu o anjo e o profeta não via. E aí esse falso profeta vai chegar no fim da história e vai falar: rapaz, não tem como amaldiçoar um povo abençoado pelo Senhor. Não consigo. Eu tento, mas eu abro a boca e só sai bênção. Aí ele abre a boca e sai bênção para Israel. Aí o que acontece depois? Eu tenho ideia. Pega os filhos de uma das filhas de Ló, moabitas, e vamos botar elas para seduzir eles. E aí eles vão se prostrar com os deuses delas. Casamento misto vai dar certinho. E aí eu não vou amaldiçoar eles. Deus mesmo vai pesar a mão sobre eles. Quando você lembrar da jumenta de Balaão, lembre-se, ele está falando ali sobre casamento misto. Esse é o... E aí veja, 4 capítulos. E por que esses capítulos são colocados aqui em Números? Porque o povo vai entrar na terra cheio de várias nações. Então Deus está organizando um povo no deserto. Olha, vocês vão entrar em uma terra.
vocês vão destruir esses povos. Tem um versículo, eu não me recordo, que ele fala assim: o que vocês deixarem de gente lá vai ser a pedra de tropeço de vocês, justamente por causa dessa mistura. José e Caleb, isso. Vamos. Pronto. Quando chegar no censo, nós vamos ver isso aí. No censo, a gente vai ver. Vai acabar sendo na próxima semana. A gente vai ver. Não. Isso, da geração que saiu. Isso. É que no censo nós vamos perceber o número de pessoas que saíram no início, no Sinai, e aí ele conta o número final. Aí você vai ver essa transição. Mas é porque eu quero guardar, de fato, para o momento exato que eu falar sobre isso. Você vai ver, tem uma tabelinha que eu tenho aqui, que vocês vão ver a contagem de cada tribo, quando saiu e quando entrou. Quando saiu e quando entrou. E aí você vai ver a misericórdia de Deus sobre um povo que merecia ter morrido todinho. Esses dois são os únicos que saíram vivos do início da jornada. Deus foi matando todo mundo. Aí só entraram, de fato, os filhos dos filhos dos filhos. Até, acho que 40 anos, dá 2 gerações, até netos, né? Dá para dar bisneto, né? Se bem que nessa época, exatamente, é verdade, nessa época vai bisneto também. Porque a fase chamada adolescência em nosso tempo, ela é nova. Na história não existe adolescência, existe a fase da infância e a fase adulta, né? Mas vamos lá. Depois vem o segundo censo, a sucessão de Moisés, algumas leis, né? E a divisão da terra, para depois ter a entrada na terra prometida. Nós temos 2 minutos. Eu creio que dá para mostrar a tabela do censo, porque é o próximo ponto, inclusive. Histórias e leis. Então, aqui eu vou trazer uma lista de histórias que julgamos como principais ou essenciais para que a gente entenda um panorama do livro, e também algumas leis. A primeira delas são os censos. São 2 censos que são levantados. Capítulo 1 e capítulo 26. Aí você vai ter aí a tribo, o versículo em que está a quantidade de pessoas, e o capítulo 26, já no final da jornada, a quantidade de pessoas que entraram. Então, 6.000 entrou 43. A de Simeão diminuiu de 59.000 para 22.000. Mas teve um que aumentou muito também. Deixa eu só olhar qual foi. A de Manassés, de 32 foi para 52, aumentou 20.000 pessoas. A de Benjamim, também de 35 para 45, 10.000 pessoas. Mas, no fim da história, a quantidade de pessoas que saíram foi similar à quantidade de pessoas que chegaram. Mas, pense aí, Deus fez uma troca. Morreram aí 600.000 pessoas? 600.000. Entraram jovens. Sim. É só os homens. Mas eu falo assim, desses aí, morreram e não vislumbraram a terra prometida. Dos que saíram, 2, Josué e Caleb. Sobre isso aqui, essa quantidade, aí eu trago uma citação de Calvino sobre isso. Essa aí é uma tabelinha que tem nesse livro que eu falei do Rio e o Walton, Panorama do Antigo Testamento. O Calvino vai dizer o seguinte: como, no entanto, sua impiedade impediu que isso acontecesse, houve um terceiro censo realizado pouco antes da sua entrada efetiva na Terra. E, com esse objetivo, que pode ser óbvio em comparação, quão maravilhosamente as pessoas haviam sido preservadas pelo surgimento de uma nova geração,
apesar de tantas pragas e de tantos abates, pois embora grande parte deles tivesse sido cortada, quase tantas pessoas foram encontradas como antes. Tantas pragas que Deus mandou para matar o povo, para punir um povo de duro coração. Quando você lê a quantidade de pragas, era para entrar dos 600 mil a 20 mil, porque morreu gente demais. Nas batalhas, morreu muita gente. E aí Deus faz assim, vai entrar a quantidade similar por misericórdia. Deus foi misericordioso com o povo. Aí você pensa, para que você estuda números? Para que você sabe a quantidade de... um dos aspectos claros no texto Deus, na sua misericórdia, apesar de punir o seu povo, Ele ainda mantém o seu povo. Se fosse pelos nossos pecados, meus irmãos, nem existia mais igreja do Cambeba. Igreja presbiteriana, qualquer igreja genuinamente cristã, igreja que prega a palavra com fidelidade, mesmo assim, nós somos pecadores. Nós seríamos dizimados no caminho e o Senhor sustenta. E o Senhor faz crescer em número. A boa mão do Senhor está sobre o seu povo e você percebe até numa contagem simples de números. Ok? Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai começar a ver a questão nuvem, fogo e outras histórias que o livro traz. Tá bom? Alguma questão até aqui? Sobre essa questão do censo, mais para frente, lá em Moisés, ele foi citado por Satanás na família do censo. Foi Davi, não foi não? Foi Davi. Isso. Já era diferente. Não era um censo que Deus mandou ele fazer. Eu não lembro onde foi que eu li isso. Quem foi o autor que fala assim? Que a diferença é que o censo era levantado por... Só se ver se eu anotei. Se foi uma citação ou não. Não anotei não. Eu fui lendo algum material. O censo não era levantado para a glória de homens, para saber poder. Mas aqui você vê claramente Deus mostrando a sua misericórdia. Ele era feito só por ordem divina. Ele foi levantado ali. A ordem de Deus, ela tinha também a relação de distribuição proporcional da terra, na justiça da parte de Deus. Imagina uma tribo gigante ficar com a menor das terras, ou uma pequena ficar com uma terra grande. Então você vê que o que acontece com Davi é diferente, né? Ele levanta com ostentação. Certo? Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos direciona por meio dela, e mesmo com detalhes tão periféricos aos nossos olhos, como uma contagem, ou mesmo detalhes profundos, ó Pai, como leis que falam até hoje, nós percebemos que é a Tua boa mão que nos sustenta, que nos ensina, nos exorta e nos direciona à medida do caráter do nosso Senhor Jesus. E pedimos, não deixe, Pai, que o nosso coração se aproxime deste livro de modo frio, vazio, indiferente. Nós queremos sempre estudar a Tua palavra com entusiasmo, com vontade, sabendo que é palavra do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos nisso, Pai, e nos ajude a olhar para a Tua palavra e, com o auxílio do Teu Santo Espírito, ter o nosso coração transformado, aquecido, mudado para a glória do Teu nome. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.